Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar no nosso programa sobre um assunto que acomete 99% das pessoas, a ansiedade. Nós estamos aqui com o Dr. Ken Yang, ele que é médico, acupunturista, vai falar um pouquinho a respeito do tratamento com acupuntura na ansiedade. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica maravilhosa. Muito obrigado. A gente se sente realmente muito acolhido. Tem um lago muito lindo, um ambiente totalmente diferenciado. E queríamos falar um pouquinho, sobre o tratamento de acupuntura focado à ansiedade, que é um mal que acomete realmente a 99% das pessoas, né, doutor? Sim, com certeza. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista. Começamos a falar sobre ansiedade e ensinar acupuntura, que é como você falou, é uma doença, assim, que acomete a maioria dos pacientes, principalmente, aqui em São Paulo, que é uma cidade muito populosa, que temos o trânsito, o trabalho também muito intenso, com pressão, Então, aquele cotidiano estressante da grande São Paulo, da grande cidade em si, que causa esse estresse, essa ansiedade, essa sensação de mal-estar, aquela opressão no peito, aquele sofrimento antecipado das coisas. Então, a acupuntura em si é mais um método, fora da medicina tradicional ocidental, para que é como se fosse um tratamento adjuvante, Não, a gente nunca vai excluir a possibilidade de um tratamento com a medicina tradicional, mas e sim é um tratamento adjuvante conjunto, para o tratamento para o melhor benefício dos sintomas desses pacientes. Então, a acupuntura veio, como outras terapias, como uma atividade física, outras terapias holísticas também, que tem relação, que tem esse tratamento, tem o foco nesse tratamento da ansiedade. Então, a acupuntura é só mais mais uma opção para os nossos pacientes, para controlem essa doença em si. E é uma doença, doutor, que acomete hoje a todos, independente da idade. Sim. Como a acupuntura consegue tratar, prevenir primeiro, doutor, uma prevenção e até mesmo tratar e curar a ansiedade? Sim, a princípio a acupuntura ela funciona baseado, no modo explicado pela medicina tradicional chinesa, como um equilíbrio, um reequilíbrio de energias em si, Quando a gente está muito ansioso, com esse transtorno, a gente tem uma alteração energética, um desequilíbrio energético. O que a gente tenta fazer aqui com a acupuntura é tentar reequilibrar essa energia, voltar ao padrão normal, de equilíbrio que nós temos que ter. Explicando da medicina ocidental, tradicional ocidental, a acupuntura funciona a partir de estimulação de neurotransmissores. Então, cada ponto que a gente aplica no paciente, nos pontos certos, acabam liberando diversos neurotransmissores, entre eles endorfina, serotonina, dopamina, que dão uma sensação de relaxamento e bem-estar. Então, por isso que quando os pacientes saem da consulta, saem da sessão, saem muito mais aliviado, muito mais relaxado, até dormem durante a sessão, Então, é um tratamento, não é uma vez só que a pessoa vai controlar, é um tratamento, a longo curto, a longo médio prazo, E assim, dependendo do quadro, se a pessoa está muito ansiosa, tem uma gravidade maior, lógico, o tratamento vai ser um pouquinho mais prolongado também. De uma vez tratado o problema, você tem algumas dicas também que eu acredito que o doutor dê para ficar em casa, para poder saber prevenir a crise aí de ansiedade. Sim, com certeza. Mas é importante que o paciente volte, que ele tenha essa consciência, ele vai fazer o tratamento e está liberado, está de alta, como se diz na área médica, ou ele precisa realmente voltar a cada um tempo, de acordo com cada problema que ele tenha, com cada tipo de ansiedade? Sim, sim. A princípio, o paciente fazendo o tratamento certinho, estando melhor, ele tem alta sim, Ele consegue, ter esse encerramento, da continuação do tratamento, mas como cada paciente não é igual a outro, Então, tem pacientes que, como eu expliquei, são muito mais ansiosos, têm uma gravidade maior em relação a esses sentimentos, a doença em si. E tem agravantes do dia a dia, no cotidiano do paciente. Então, o paciente que tem estresse no trabalho, em casa,
fica o dia inteiro estressado, com certeza, se ele não diminuir esse estresse, ele vai continuar com esses sintomas. Então, eu sempre explico aos nossos pacientes, a acupuntura vai te ajudar, mas você vai ter que procurar outros métodos para diminuir essa ansiedade. A causa, né? Diminuir a causa dessas ansiedades. Então, se é o trabalho, então diminuir um pouquinho a carga de trabalho, se possível. Se é em casa, tentar resolver, né, os problemas em casa de um modo, né, que não te leve à piora dos sintomas. Então, sim, a gente tem uma cura, um tratamento, né, definido e depende muito do paciente. Tem pacientes que ficam 6 meses sem sintomas, tem que ficar a vida inteira, anos. Tem pacientes que ficam uma semana sem e já voltam a ter os sintomas. Então, isso depende de cada paciente. E a partir de qual idade, doutor, já é possível nos beneficiar aí com o tratamento através da acupuntura? Sim, a partir mais ou menos de 8 anos, né, quando o paciente já tem energia, né, o suficiente para a gente, né, modificar e conseguir modelar um pouquinho a energia e não tem limite de idade. A partir dos 8 anos até quando quiser. E para aquelas pessoas que morrem de medo de agulha, como é que funciona a acupuntura? Que tem pessoas que têm trauma, crianças, 8 anos de idade, geralmente morrem de medo de agulhas também, certeza. né? Como que vocês trabalham essa parte nas crianças e nos adultos? Sim, a princípio, né, você mesmo citou, diversos pacientes, né, têm medo de agulha, têm traumas de infância, desde pequeno, vai para o pronto-socorro, toma aquela famosa bezetacil, né, pega a veia, né, no pronto-socorro. Então, só de ver um profissional com jaleco já tem pavor. Sim. Já começa a ter a crise de ansiedade mesmo, fica suando, dá palpitação. É um encalço, né, um pouquinho no tratamento da acupuntura. Mas nós temos uma alternativa para esses pacientes, né, que não toleram a agulha, a auriculoacupuntura. Como que funciona? Como funciona? A princípio são aplicações com sementes de mostarda aplicados na orelha, na região da orelha, de modo que é um microsistema que nós utilizamos para que o paciente não se utilize de agulhas e que possa levar para casa esse tratamento, né? Então, a princípio, a paciente sente sintomas de ansiedade, está com aquele sintoma de angústia, né? Aquele sofrimento, né? Então, a paciente aperta os pontinhos, né? Que são as sementes de mostarda, os locais que foram realizados os pontos, e a pessoa tem o efeito da acupuntura. Ele é um efeito um pouquinho mais brando do que as agulhas, mas é uma opção para esses pacientes que